dia a todos! Pessoal, olha nós aqui de volta. Depois de muito tempo, alguns meses, estamos de volta com o nosso podcast, que é uma parceria com Sensodini. Minhas amigas, eu estava morrendo de saudade de vocês. Não sei vocês, mas eu estava. Eu também. Roberta e Nina evoluímos, né? Você que viu? Agora aqui é um videocast, Outro que a gente nível. segue as tendências mundiais. E esse podcast é um apoio de Sensodini à equidade de gênero, e não tem lugar melhor que o futebol feminino para as mulheres mostrarem que elas vão, estão, estarão onde elas quiserem. É isso aí, minhas amigas. Bom dia pra todas. Saudades de vocês. Não sei se o pessoal sabe, né? A gente tinha um podcast, começamos a nossa carreira Sim. no futebol feminino, na luta pelas mulheres no esporte com um podcast lá em 2015, e agora a gente tá de volta. Sim. E nada melhor do que fazer um grande aquecimento para a Copa do Mundo, né? Pra gente falar muito de futebol feminino. E a gente resgatou, simplesmente, a nossa primeira convidada Da história. da história desse podcast de Bradora. Que a gente honra quem esteve com a gente lá atrás. Agora com a carinha dela aqui à mostra, porque antes era só áudio, agora tem vídeo, Isso. não é? Vamos apresentar essa mulher maravilhosa? Vamos, eu tenho que ler aqui, porque, né, gente, Por o currículo favor, é vai. muito extenso e tá resumindo. Isso. Juliana Ribeiro Cabral, nossa eterna zagueira, é ex-capitã da Seleção Brasileira de Futebol, medalhista olímpica em Atenas 2004, com 2 Copas do Mundo no currículo, 99 e 2003. Atualmente atua como professora no Colégio Franciscano Pio XII, além de ser comentarista de futebol, com passagens pela ESPN, Rádio Globo e Rede TV. Comenta Paulistão Feminino, ela também integra o grupo de estudo Mulheres no Futebol, que chama GEMF, e é colunista do Ludopédio. Além da seleção, jogou pelo Saad, onde foi revelada Corinthians, eu não sei falar esse nome aqui, Nem eu. Kopparberg. Como é que fala isso aqui? Kopparberg, Gotemburgo. É isso Tá aí, bom. então. Seja bem-vinda, Juliana Cabral. Ai, gente, eu tô muito feliz, porque a gente tá fazendo esse retorno, né, do nosso podcast aí, em parceria com o Sensodini, e a gente tá honrando quem correu do nosso lado, né? Exatamente. Tá feliz de estar aqui? Muito feliz, Ai, que fiquei bom. muito feliz pelo convite. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de ver o quanto que vocês cresceram, o quanto que a ação de vocês é importante e foi importante também para o desenvolvimento da modalidade, para a visibilidade, para a questão dos problemas que muitas vezes eram empurrados para debaixo do tapete, que hoje são falados, discutidos, cada vez mais empoderando mulheres. Enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito, muito. E ó, ela é autora de livros. depois Não, a vai gente, mostrar. sério. Ela é letrada. Ela é jogadora Parece. letrada, escritora, acadêmica. Isso, então, faltou acrescentar Não, isso aqui no comentarista. currículo, Olha né? aqui, Escritora. antigamente ela trazia a medalha. Isso. Entendeu? Que medalhista de prata Claro. de Atenas, capitã, inclusive, dessa conquista. A Capitã. primeira conquista do futebol feminino numa Olimpíada, num pódio ali. Medalha de prata, né? A primeira prata que o Brasil conquistou. E agora ela traz os livros, que agora ela é uma autora Você também. viu? Você vê. Isso é maturidade, né? Antes você trazia a bola, a medalha, agora você traz Exato. livros. E raquete de tênis. Depois a Exato, gente fala é verdade. sobre isso. Tem isso. Ju, eu vou começar aqui, sendo clichê, conheço sua história, todas nós, mas é sempre bom recordar um pouco, pra você falar pra gente do seu começo, né? Como foi o processo pra você se tornar jogadora, se você teve apoio dentro de casa, como é que foi como surgiu essa paixão? Só não posso chorar, né? Porque eu sou chorona. Ai, Pode meu sim, Deus, lembrar. pode sim. Engaja, chorar, engaja, faz cortes bons. Relembrar esse processo é sempre muita emoção. Mas eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho do que eu, o Leandro. E eu costumo falar que num país tão machista, os homens da minha família foram os que mais me incentivaram. E a gente brincava de tudo, sempre juntos. Então, na rua, em casa, sempre com bolinha de meia, infernizando a minha mãe, coitada. E minha mãe nunca quis. Minha mãe sempre me proibiu, assim, no início, né? Então, quando a gente queria ir pra rua jogar, ela falava que eu tinha que lavar a louça. Aí eu lavava a louça, ia correndo, ela falava no dia seguinte que eu tinha que lavar a louça, guardar e secar. E aí meu irmão... aumentando o nível da tarefa. E aumentando o nível da tarefa, meu irmão ia me ajudando, até que um dia tinha que lavar a louça, guardar, passar pano na cozinha, fazer tudo e mais um pouco. Meu irmão começou a ser muito parceiro também nisso. E meu pai é um ex-jogador de futebol, semi-profissional, apaixonado pelo futebol, sempre jogava sonhou. de quê? E meu pai era ponta, Tá naquela época. Tinha nada a ver com a minha posição. Fazia uma fumacinha. Então. Fazia uma fumacinha. Tá. E sempre quis ter um jogador de futebol, um filho.
Mas meu irmão, assim, canhoto, jogava muito, craque, mas preguiçoso. Preguiçoso, não gostava de treinar, enfim. E aí eu sei que um dia, minha mãe, a gente indo pra rua, minha mãe virou pra mim e falou assim, olha, se você chegar em casa suada, você vai levar uma surra de cinta. Aí tudo bem, fomos pra rua, óbvio, pra jogar futebol, jogamos futebol, voltamos. Levou uma toalha. Quando a gente voltou, eu suada, minha mãe falou, você vai tomar uma surra, não sei o que, e meu irmão na hora, mãe, você não sabe que futebol tem árbitro? A Juliana é árbitro, ela corre, e aí Olha, que passador de pano! Gênio. E aí, enfim, acho que ali minha mãe viu que não tinha jeito. Aí eu... Não levou a surra. Não levei a surra de jeito nenhum. Nossa, Obrigada, que Leandro. bom, maravilhoso. Se tivesse levado, certamente eu lembrava. E aí eu sei que um ex-cunhado meu viu uma propaganda, a Milene fazia propaganda de um time de modelos chamado Flashbook, que acho que tinha alguma coisa com o Corinthians. E viu e falou pra minha mãe, era em Pinheiros, pertinho de casa. Minha mãe falou, eu vou te levar. Aí levei. Então, de certa forma, ela deu start nela. Sim, aí ela me levou. Aí eu passei no teste, era um time de salão, de modelos. Eu passei no teste. Nossa, duas coisas, tinha que ser belíssima e jogar bola. Não, a beleza você elimina aí, mas acho que eu jogava. Aí eu passei, aí enfim, comecei a jogar nesse time. Esse time virou Pro Esporte, que também já tinha ali um movimento com o Jefferson, que foi o meu primeiro treinador, que já tinha um time. E aí eu passei e comecei a jogar no Pro Esporte. Quantos anos você tinha? Eu devia ter, acho que 13 anos. Aí logo depois minha mãe faleceu. Minha mãe, enfim, a gente descobriu uma doença muito séria, fez um tratamento, mas não teve jeito, aí faleceu, aí acho que 6, 7 meses depois surgiu a oportunidade. Ela não me acompanhava muito nos jogos, assim, pegou bem um momento bem doente dela. E quem que te levava? Seu pai? Quando eu passei no teste, nós somos em 4 lá em casa, eu sou a caçula. Quando eu passei no teste, ela falou pra mim, eu vou te ensinar a ir até o treino. Eu treinava na Rua Vergueiro. Então o primeiro dia eu vou com você e depois vai você e o seu irmão sozinhos. E aí eu passei a ir sozinha. Então eu pegava ônibus, metrô, ia treinar, voltava, meu irmão às vezes ia comigo, de final de semana meu irmão sempre estava comigo, nesse início, porque meu pai ficava com esses cuidados com a minha mãe. E aí depois minha mãe veio a falecer, e aí depois de um tempo, sei lá, 6, 7 meses depois, surgiu a oportunidade de ir pro SAAD, que era pra morar em Indaiatuba, tudo. Aí meu pai perguntou se eu queria, eu falei que eu queria ser jogador de futebol, queria jogar. Aí ele me levou. Aí eu fui morar em Indaiatuba. A única condição era que eu estudasse. Aí eu fui morar em Indaiatuba e minha família, meus irmãos, né, de final de semana iam me ver ou eu vinha pra São Paulo. E aí se deu. E aí, vamos falar, de certa forma, ela te colocou ali naquele caminho, né? Por mais que ela tenha... Você vai apanhar, você vai não sei o quê. Pô... Primeiro que você foi jogar por causa que você viu a Milene, né? Essa história é muito boa. Porque hoje vocês comentam juntas, né? Sim. Viu a Milene, foi lá, ela te ensinou o caminho. Então, de certa forma, ela deu um apoio ali, né? Sem dúvida, assim, a minha questão hoje é dela não ter visto. Não ter acompanhado. Visto que você se tornou. Ela viu, né? Mas não, de certa forma viu. Mas, enfim, eu tive todo o apoio do meu pai. Eu tenho mais 2 irmãs que são mais velhas, que foram extremamente importantes nessa perda, nesse acolhimento, que também me ajudaram muito a seguir nisso, a não desistir, enfim. Graças a Deus, eu sempre tive minha família muito próxima a mim. E uma família que sempre incentivou. Minha mãe nesse início. Porque eu acho que naquela época não era normal. Que ano que era a sua infância? Assim, foi década de... Fim década de 80, Fim 90? de década de 80, né? Eu nasci em 81, então Sim. assim, eu jogava muita bola, 7, 8 anos já jogava muita bola. Então, a sua infância foi fim da década de 80, né? Se o futebol... Você nasceu em 81, futebol feminino foi proibido até 79. Tinha acabado de ser regularizado. E aqui é regularizado naquelas, né? Porque não tinha clube pra jogar, não tinha campeonato. Aí primeira seleção brasileira foi formada em 88. Então, assim, as pessoas não... Sua mãe, por exemplo, dificilmente tinha visto mulher jogando bola, Exato, sabendo que isso existe, sabe? Aí você chega com o negócio da Milene... Nossa, mulher joga futebol, porque na cabeça dela era assim, você tá jogando no meio de um monte de menino, né? Não, e aí? E a Milene com uma referência feminina, né? Sim. De mulher Isso. jogando, que acho que era um medo de, enfim...
de muitos preconceitos, de aí ali vai virar um menino e tudo mais. Então, e essa barreira que a gente tenta quebrar, né? Eu acho que principalmente na infância, para que pais saibam que eles podem incentivar suas meninas, seus meninos. Jogar futebol é um negócio para todo mundo. E aí, para você nessa época, ainda não era assim, né? Era um contexto muito distinto. Não, é isso. Na rua, acho que só eu não me lembro de outra menina jogar. Na escola, tinha uma ou duas, muito pouco. E aí, quando eu vou para esse time, tem, enfim, somente meninas. E a gente forma um grupo muito forte, né? Esse time da Pro Esporte formou ali uma amizade muito forte de meninas que se encontraram, querendo fazer a mesma coisa, com as mesmas dificuldades, enfim, os mesmos preconceitos sofridos. E em 96, quando eu vejo a seleção em Atlanta, é ali que eu tenho certeza absoluta que é aquilo que eu quero fazer da minha vida, que eu quero ser como aquelas mulheres. Foi a primeira participação do futebol feminino numa Olimpíada. Numa Olimpíada. Exatamente, assim, primeiro ano. Não sei se antes, assim, se teve... Na minha infância, eu não lembro, né? 91, 95, não lembro de ter visto nada. Mas em 96, a gente se reunia para assistir os jogos da seleção. Então, para mim, ficou muito marcado. Ali eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser. E o meu pai sempre me apoiou muito, 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 o tempo todo. Ele chegou a ver ir em jogo, assim, no Sim, comecinho? meu pai, depois que minha mãe faleceu, meu pai ia pra cima e pra baixo comigo. Ele que me levava pra Indaiatuba, ia buscar, ia assistir os jogos de finais de semana. Que carro que ele ia? Qual era o carro mesmo? Que ele tem os seus cacarecos lá, que ele levava? Não, agora ele tem. Ah. Minhas sobrinhas hoje ficam malucas, gente. né? E aí ele coloca todas as reportagens. Ele tem um carro decorado com as coisas da Juliana. Na janela, assim. Mas você realizou o sonho dele quando de ter um filho jogador. No vidro, assim? No vidro? No vidro. Quando eu ando com ele, eu abaixo o vidro. Tipo, eu tenho vergonha. essa é a minha filha. Olha aqui meu carro com as reportagens da minha filha. Maravilhoso. Não, Que pessoas carro que paravam é? ele na rua. É uma Brasília? Não, é um Fox. Hoje é um Fox. Ele parava ele na rua. Faz isso no Fox. Não, agora. Ele fez em 2004. Em 2004, quando saiu uma série de reportagens que eu era capitã, desde 2004, ele mandou plastificar. Nossa, que E ele tem no vidro traseiro colado várias reportagens, no vidro lateral, do lado esquerdo dele. E ele ainda colou do lado esquerdo, que é para as pessoas olharem e falarem com ele, entendeu? Eu acho, né? Genial. Mas dá pra ver, assim... Gente, a gente vai trazer imagem disso. O meu sonho é fazer essa reportagem. É o traseiro, né? Sim. Ele tá na frente do traseiro, o vidro tá todo cheio de reportagem. da frente. Meu sonho é fazer uma reportagem com esse carro. Meu pai é sensacional. Você pode, Você preciso tem o baixar seu lá. próprio site, você tem o seu canal, você pode realizar esse sonho. Ele precisa me atender, me dar uma volta no carro. Deixa eu perguntar aqui pra Juju, como era a realidade, né? Você falou agora, você foi jogar no Saad, viu as meninas em 96 nas Olimpíadas, mas como era a realidade quando você começou a jogar futebol feminino? Era muito louco, assim. A gente tinha o pai da Patriciona que tinha uma perua Kombi. E ele era, enfim, os pais ajudavam, né? Porque o time não tinha como bancar condução, essas coisas. Então os pais ajudavam e ele começou a colocar todo mundo dentro da Kombi e levar para os jogos. Então quando o jogo era muito longe, era ele que pegava e levava todo mundo. O Jefferson é um cara que até hoje está envolvido no futebol, apesar de ter outras funções, mas também era um cara muito apaixonado e sempre dava o seu jeito de fazer as coisas acontecerem. A gente tinha um uniforme para jogar que era gigantesco. Enfim. Sempre, né? É coisa que aconteceu até pouco tempo, né? Vamos falar de ter uniforme. E que alguns times ainda têm. Exato. Se a gente olhar aí, ainda tem time que sofre com essa questão que ainda lava uniforme. Não, e se você ver Sim. o campeonato de base, Tem time que pede tem de mais volta. ainda. Sim. E a gente tá acostumado a olhar só para o que hoje está visível e achar que tá tudo resolvido. E não tá. Muitas coisas acontecem como acontecia comigo. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer. Você É a vê próxima. ainda É a essa próxima. relação com o que você passava aí com hoje? Eu acho que sim, gente. Se a gente olhar para os times grandes hoje e que resolveram assumir os times e bancar os times, a realidade é outra. Sim. Aí não tem nada a ver com o que eu passei no meu início e muito menos com o que as pioneiras passaram Sim. no início delas. Mas a gente vai pegar muito time aí que sofre, que não tem salário, que é só uma jogadora ou outra que deve receber alguma coisa, que sofre para ter um dinheirinho para dar esportivo. condução, material esportivo, campo bom para treinar. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, pelo Brasil a gente deve ter
muita gente que sofre com isso. E muita gente que tá em clube hoje pela obrigação, mas que também não tem estrutura nenhuma. Tá lá defendendo a camisa do clube como se o clube realmente fizesse e deixasse de fazer, mas... E na tua época, porque teve um auge, né, de futebol feminino ali na década de 90. Sim. Só que ainda muito atrelado à coisa de, assim, vamos mostrar que mulheres podem ser femininas e jogar futebol. Então teve o regulamento do Campeonato Paulista que falava, né, mulher não pode ter cabelo curto, as jogadoras podem ter cabelo curto, 2001, tem que ser bonitas pra jogar. 2001, né? Outro dia. Sim. As capas de revista que a gente via com modelos substituindo as jogadoras, top, né? Com shorts shorts, pra mostrar que eram jogadoras. Só que ao mesmo tempo, naquela época também teve um pouco de investimento dos clubes grandes, né? O que você viu na época de evolução, assim, ao longo do tempo, e também depois da medalha de 2004, que acho que também foi um marco, e vocês tinham uma expectativa, alguma coisa vai mudar aqui. Então, o que você viu de evolução enquanto jogadora e o que você acha que hoje você pode dizer assim, não, isso aqui acho que não volta mais, isso aqui é diferente? Sim, sinceramente, eu acho que os passos para frente que nós tivemos naquela época foram passos frágeis. Eu acho que foi tudo à base de interesse momentâneo, né? É claro que se eu for comparar quando eu comecei e o que eu vivi dentro do São Paulo, eu tive carteira assinada no São Paulo, não como jogadora profissional, mas como monitora, né? Então assim, eu tive 13 anos profissional do futebol, eu tenho 1 ano de carteira assinada. Quando eu parei de jogar futebol, eu não tinha uma profissão, né? Que eu acho que isso é algo muito ruim e hoje muito benéfico para as jogadoras que hoje realmente podem viver do futebol e quando elas pararem de jogar, elas têm ali uma contribuição, porque a gente não pensa em várias coisas quando a gente joga futebol, que seria muito importante esse tempo perdido que a gente tem muitas vezes dentro de concentração, que as jogadoras pudessem ser orientadas a várias coisas, né? Pra gente crescer também como ser humano e também melhorar como atleta, porque o cognitivo a gente precisa demais. Mas eu acho que naquela época, assim, existiu a questão de uma emissora, que era a Band, e do Luciano do Vale, que queria muito e que bancou tudo aquilo, junto com uma empresa... não sei se eu posso falar aqui ou não, que é a Sport Promotion, claro. Que na época colocou muita grana. Não se sabe por quê, eu não sei como que era, que funcionava. De onde vinha, aquelas. Pra onde vai. É isso, né? Existia um interesse, aparecia na mídia. Bom, hoje a gente vê várias coisas, certamente devia dar alguma grana ali, né? Mas o que era feito para aquilo, com aquilo, se pensava em desenvolvimento? Não, pensava naquele momento. Naquele momento, eu acho que foi ótimo. As mulheres que conseguiram jogar naquela época, principalmente nos clubes grandes, acho que conseguiram sonhar que um dia realmente elas fossem viver daquilo e ganhar bem, né? Mas aquilo foi uma ilusão. Por quê? Porque algumas ganhavam muito, aquilo não era sustentável, né? Logo aquilo tudo acabou. Mas era muito legal, foi uma época muito boa, assim, porque a gente tinha, por exemplo, sei lá, semana de clássico. Então, tinha várias matérias durante a semana, iam conversar com as jogadoras, não sei o quê. Tinha aquele momento do clássico, num estádio que sempre se jogava naquele estádio, que a torcida conhecia, que a torcida ia. Tinha torcida. Tinha torcida, eles né? faziam muito prévia, né, de jogo do Exato. masculino, que hoje é um pouco inviável pela coisa da transmissão. Como que você desmonta um estádio, né, de os vestiários e tudo. Mas na década de né? 90, quando a Band transmitia, a gente jogava no estádio do Ibirapuera, que hoje acho que virou só pro atletismo e não era preliminar, né? Eu cheguei a fazer alguns jogos preliminar, mas hoje acho que é inviável, mesmo porque por causa de horário. Não dá pra gente jogar 11 horas da manhã. Esquece isso daí. Mas, enfim, acho que para uma apresentação para o público, um jogo ou outro, categoria de base, não sei, acho que dá para se pensar. Mas eu acho que ali a gente achou que ia, mas o que eu penso hoje, assim, a gente não tinha, talvez, a maturidade, o empoderamento que a gente tem hoje. E o conhecimento de como as coisas funcionavam. É isso, né? A gente aceitou muitas coisas que eram inaceitáveis. Esse Campeonato Paulista de 2001, muitas das pioneiras ficaram de fora. As que eram talentosas. Em 2004, quando a gente volta das Olimpíadas com uma medalha de prata, jogo da seleção no Morumbi, a preliminar é de um time de modelos. Né? Então, assim, foram várias coisas que não foram pensadas. Eu acho que as coisas começaram a melhorar a partir do momento da obrigação.
Vocês são obrigados a fazer. Sim. As coisas começaram a melhorar a partir do momento que nós tivemos mulheres no comando. Né? Então, acho que essa faz toda a diferença. A ida da Pelé para a Federação Paulista e tantas outras mulheres que brigam em federações para ter espaço. A Patrícia lá de Goiás, que também foi jogadora, que foi mãe na seleção e que não teve muito suporte na década de 90, quando foi mãe dentro da seleção. Várias mulheres, mas a gente cita a Aline porque a Aline é a que está mais perto da gente, enfim, aqui no estado. Eu acho que isso fez muita diferença. Sim. Além da obrigatoriedade, principalmente o desenvolvimento que foi feito por aqui e que aí foi tomando uma proporção e que foram abrindo portas e que outras mulheres foram chegando e assumindo esses cargos, aí sim mudou. Porque aí sim eu acho que pensou no desenvolvimento, o que a gente consegue fazer para firmar os passos e para isso ser contínuo, né? Então, por exemplo, eu nunca vou me esquecer da questão da Federação Paulista começar a transmitir os jogos. Pô, era uma dificuldade assistir jogo. Isso foi com a Pelé. Com a Pelé através da lei do incentivo. Então, assim, pô, uma coisa simples. Precisou chegar uma mulher. Acho que é vontade de fazer acontecer, né, Ju? E aí, pegando o que você estava falando, mulheres no comando das áreas, dos departamentos de futebol feminino, dos clubes, mulheres e trabalhando com federações, com o CBF, mulheres que são do futebol, né? Porque essa coisa da vontade também, né? Exatamente, e também mulheres dentro da mídia. Eu acho que isso também, porque o lance da mídia foi muito importante na época da década de 90, e hoje é muito importante. Se você não tem essa referência na TV, nos jogos, no YouTube, se as pessoas não têm onde assistir, você não tem como criar uma cultura de futebol feminino, das pessoas realmente gostarem, e acho que isso... Por isso que hoje eu tenho a impressão de que as coisas são um pouco mais... a gente tem um alicerce, e até, sabe? Pegando o gancho da mídia... Jamais hoje teria um campeonato de modelo. A mídia de hoje não deixaria que isso acontecesse. Sim, e por exemplo, nessa Copa, agora, né, eu tô ansiosa pra ver qual é o top 10 das melhores, e não das mais belas. Sim. Né? Porque durante muitos anos, era só as belas, não conseguia ver. Mas 4 anos atrás deu uma mudada, né? Mas acho que quando a Ju fala de, não aceitariam essas coisas, assim, é muito ver o contexto da época também, como a gente falou da sua mãe e tudo mais. Hoje a gente tem uma cabeça muito diferente pra pensar que as mulheres estavam sendo objetificadas. Não, estão dando lugar pras mulheres, sabe? Meio anacrônico a gente julgar com a cabeça com a régua de hoje o que aconteceu lá. Beleza, não devia ter aceitado, mas por que aceitou? E assim, a repercussão ela era bem menor. Porque você tinha menos mulheres também na mídia que falassem assim... Gente, não tinha rede social, assim, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, eu lembro que eu me revoltava com as galerias de musas e me falavam pra fazer a galeria dos musos. Eu falei, gente, mas não é isso. Não é essa questão. Exato. E assim, qual o problema de você achar uma mulher bonita? Porque ela não tá lá pra ser bonita? Exato. Até em cima disso, Rê, porque às vezes, enfim, a gente vai citando e esquece de citar outras áreas. Acho que falar da mulher na mídia é extremamente importante, porque a conquista que as mulheres hoje têm em todas as funções dentro da mídia, eu acho que são extremamente importantes para que as coisas já não passem mais como passavam, né? É extremamente importante e que, assim, que algumas mulheres vão deixar passar porque pensam de outra forma, mas essa ação é muito importante, esse posicionamento em relação a várias coisas é extremamente importante e faz toda a diferença. Eu agora, apaixonada pela pesquisa, quando descobri a Cláudia Silva, que foi a repórter que acompanhou a seleção em 1988, eu fico curiosa e assim, preciso muito de tempo, né? No nosso país a gente, enfim, a pesquisa é tratada como nada, e eu sou novata, mas assim, eu fico muito curiosa em pegar os jornais de épocas de Copa, para ver quem foi que escreveu, e se escreveu alguma coisa sobre a seleção brasileira, para olhar para a riqueza que é o material da Cláudia. Talvez... longe de julgar, porque a gente não pode generalizar, mas talvez se ali naquela Copa de 88 nós tivéssemos um cara cobrindo a Copa, talvez hoje nós não teríamos a riqueza de informações preciosas que nós temos com as matérias que a Cláudia fez em 1988. Nós descobrimos que o primeiro gol da Cici pela seleção brasileira num campeonato oficial pela FIFA foi em 1988,
enfim, riqueza de quebrar Relato de recorde de vitórias da seleção norueguesa, como que o Brasil jogou, o que o técnico mudou, o que as jogadoras... Então, assim, é uma riqueza gigantesca até em relação à questão tática do jogo, sabe? E, gente, uma competição que não foi transmitida, né? Não. Pra quem não sabe, a Copa do Mundo de 1988 foi a Copa experimental, né? A primeira Copa do Mundo oficial é a de 91, mas em 88 a FIFA realizou um evento teste. Um evento teste. Um piloto. E aí essa Copa não teve transmissão, né? Pouca gente sabia que existia essa Copa. E é gozado que a gente sabe tudo da Copa de 30, da Copa de 50. Ninguém tava vivo pra ver, mas tem detalhe, tem técnica, tem tática, escrito, como que aconteceu. Isso é outra coisa, assim, que é muito assustadora. A FIFA, há pouco tempo, fez um livro com estatísticas dos campeonatos mundiais e olímpicos, né? De 88 até 2019. É o livro que você tem. Que é maravilhoso, tamanho, riquíssimo lindo, de informações. Mas, assim, os acervos, os mais ricos, são sempre das jogadoras. Sim. Os acervos estão... A história a gente consegue contar através das jogadoras. Por exemplo, o jogo de 1983, que pode ter sido o primeiro jogo oficial do Brasil, preliminar, num jogo entre Grêmio e São Paulo, Esportivo e Campo Grande. Não é Campo Grande, é outro nome que agora eu esqueci o nome do time. Em 83... ele pode ter sido o primeiro jogo oficial, porque a liberação sai dia 11 de abril e o jogo acontece dia 17. Você tem alguma documentação? Você tem algo na Federação Gaúcha que pode ter sido a primeira federação a ter realizado um jogo oficial? Não. Que loucura. Né? Ou se tem... Ninguém mostrou. Então, assim, é muito triste isso para a história da modalidade, que a gente tenha muita dificuldade. Tem uma frase da professora Silvana Goellner, que trabalha com você nessas pesquisas, né, que deram origem a esses livros, que eu acho que é muito pertinente, né? Não contar uma história é uma forma de fingir que ela não existiu. Então, eu acho que o apagamento da história das mulheres no futebol, o fato de não estar registrado nos jornais, de não estar registrado em livro, de a gente estar agora resgatando essa história, é justamente porque não queriam que soubessem que essa história existiu, né? Queriam esconder esse passado, esses registros de mulheres jogando, sim, futebol, porque as mulheres sempre jogaram, né? Sim. E eu acho que é muito importante o trabalho que você hoje faz com a professora, com a Aira Bonfim, que também fizeram grandes resgates no Museu do Futebol. Então, enfim, acho que a gente precisa contar essas histórias para justamente as meninas de hoje saberem que, sim, mulher sempre jogou bola, sempre foi um lugar delas. Essas mulheres foram silenciadas, assim, quando a gente começou a pensar em criar o grupo de estudos de mulheres do futebol, o início era que a gente estudasse as questões que estão dentro da modalidade de desenvolvimento, enfim. E aí, um dia a gente resolveu entrevistar uma das pioneiras. A Sinira foi a nossa primeira pioneira entrevistada, e quando a gente entrevistou a Sinira, a gente resolveu mudar por completo o objetivo, e a partir dali a gente só entrevista as pioneiras para entender a história da modalidade através do relato delas. Nós já entrevistamos mais de 50 mulheres. E em um desses relatos, me caiu a ficha, assim, que a minha geração foi muito privilegiada. Muito privilegiada. Olha isso. Muito. Porque essas mulheres, pastaram demais para poder jogar futebol. Gente que foi amarrada em praça pública, gente que se escondia em cova para poder jogar quando a polícia chegava para prender, gente que foi expulsa de casa, gente que não conquistou sonho porque o pai não permitia, gente que quase morreu em depressão por causa desse tipo de coisa, desse patriarcado que era tão intenso na época. Enfim, era uma outra realidade. E aí, quando a gente vai para a exposição, que está lá no Museu do Futebol Rainhas de Copas, quando eu olho para aquilo dali, eu percebo o quanto que aquelas mulheres lutaram para que as que hoje pudessem, e a minha geração pudesse sonhar em ser jogadora de futebol, mas como que em todos os anos existe muita luta. Sempre tem. E que eu acho que esse é a grande questão que as mulheres que hoje jogam, que estão envolvidas, inseridas no topo da categoria, é que elas precisam entender. Que sempre teve luta e que a luta sempre vai ter que existir. Hoje, talvez de uma forma diferente. Sim. Com posicionamentos,
né? Troca. Sim. Mas assim, extremamente... Elas não podem parar de lutar. Porque Com mais espaços conquistados, Não, né? Então, e assim, você consegue ainda mais nada lugares. foi conquistado. Não. Pelo contrário. Sim, elas precisam lutar ainda. Não, porque se você ficar de boa, vão arrancar tudo de novo. É isso. Ju, a gente passou aqui já falando da sua parte de pesquisa e tudo mais, a gente queria saber como que foi a sua transição de carreira, quando você decidiu se aposentar do futebol, parar com o futebol e por onde você decidiu seguir os novos passos. Foi muito ruim, assim, a minha parada. Eu não decidi parar de jogar. Eu tive que parar de jogar. Então, eu tive uma decepção muito grande no clube que eu jogava, enfim. Eu estudava, fazia faculdade. Eu me formei, levei 11 anos para me formar, porque eu fui jogar fora, jogava pela seleção. Fez medicina? Quase isso. Não jubilou? Mas enfim, até que um dia eu pensei assim, eu falei, pô, já sou medalhista olímpica, será que eu vou ter que viver sempre assim, lutando, pedindo, implorando para poder ser jogadora de futebol? Eu nunca quis fazer a minha vida longe da minha família. Minha família sempre foi muito importante para mim, eu nunca quis ficar longe do meu pai e dos meus irmãos. E no ano que eu resolvo parar, no ano anterior eu recebo uma proposta para ir para a Alemanha e eu não aceito. O Dema ainda, que na época era meu treinador, insistiu para eu ir, a proposta veio através dele, e eu não quis, porque eu estudava, morava com meu pai, minha vida estava muito... E no ano seguinte aconteceram várias coisas, eu me decepcionei com aquilo, cansada já de ter que... E resolvi parar de jogar. Mas assim, foi muito ruim. Que ano era? Isso foi em 2009. Eu ainda tentei jogar no time de São Bernardo, mas assim, eu morava em São Paulo, eu fazia estágio na escola que hoje eu dou aula, e tinha que ir para São Bernardo treinar, enfim, o negócio já não era mais uma atividade profissional. Quantos eu já anos tinha você outras, tinha? eu tinha 20 em 2009, 81, eu devia ter acho 28. que 20, Nossa, nova. Meu Deus. super jovem. Super jovem. E aí eu sei que... Enfim, foi um processo muito difícil. Eu fiquei... Quando eu decidi parar, eu não sabia se era meu pai que ia ficar ruim ou se era eu. Porque meu pai nunca quis, meu pai não queria que eu fizesse faculdade. Ele queria que eu só me dedicasse. Isso filmado com suas reportagens. Por ele Você eu acha tava que ele ia jogando querer até o hoje. quê? Por ele eu tava jogando até hoje, a caçulinha. Ah. E... Enfim, aí foram, assim, 6 meses de muita dificuldade. Comecei a focar, enfim, terminar a faculdade, porque, enfim, a vida, eu tava com 28, mas era como se eu tivesse saindo da faculdade com 18, Sim. né? Eu não era reconhecida no mercado, eu não era ninguém no mercado. E aí comecei a fazer estágio nessa escola. Depois de um tempo, essa escola quis que eu permanecesse lá, então eu comecei a dar aula lá, primeiro na parte extracurricular, depois veio uma oportunidade na parte curricular, que é onde eu tô hoje, desde 2015. E aí em 2010 tinha Copa, e aí a Rede TV teve lá o projeto Belas na Rede, me chamou, a Copa Masculina, Belas na Rede. Aí me chamou pra fazer. Né? Gente, isso era 2010. 2010, Vulgo loucura ontem. total. Ontem. Era eu, Paloma Totti, a Milene e a Marília Ruiz. De fato, belas. Todas Que belas. arrasa. Mas não precisava. Eu era a fera, mas... E aí, toda hora isso. Você quer biscoito, Esses né? olhinhos verdes agora. E aí, o importante é que Carolzinha gosta. Toda padrãozinha. Deixa ela. Aí eu sei que, do nada, assim, me apareceu essa oportunidade na Rede TV. Ah. Aí eu vi uma outra oportunidade de poder mexer com futebol, que é a minha grande paixão. E aí as coisas aconteceram, eu comecei a trabalhar na Rede TV, fiz o programa, eles na época transmitiam a Europa League. Masculina, tudo masculino, não tinha nada... E, enfim, aí eu ingressei, quando eu jogava, eu já tinha feito alguns comentários na Band. Em 2007, quando eu lesionei o joelho, eles me chamaram pra fazer o Pan-Americano, eu fiz o Pan-Americano, enfim. Já tinha trabalhado, acho que na Cultura também, eu tinha feito alguns jogos na TV Cultura. E aí eu sei que abriu a porta nisso. Aí eu saí da Rede TV, me veio a Rádio Globo, que foi, Quanto tempo você puta ficou universidade. A rádio eu fiquei acho que 3 anos na rádio. Nossa, só parece mais. Nossa, a rádio, que delícia que era fazer a rádio. Mas era uma coisa meio insana, assim, isso que eu ia também. falar, por isso que parece mais tempo. Porque era pauleira, né?
Mas era uma delícia, eu adorava a rádio. Eu aprendi muito ali, sabe? Raciocínio rápido, enfim, muito legal. E aí, depois da rádio, eu saí, aí surgiu... Aí eu resolvi sair de tudo e ir pra escola. Aí comecei a trabalhar só na escola em 2015. Aí em 2016 tinha Jogos Olímpicos. Aí a ESPN entrou em contato para fazer os jogos. Aí eu fiz os jogos, depois dos jogos eles quiseram que eu permanecesse. Aí eu permaneci na ESPN. Aí em 2020, a minha tia, que é a irmã do meu pai, quando minha mãe morreu, ela virou a minha referência de mãe. E em 2020 ela começou a ter uma fragilidade maior na saúde. E aí eu resolvi meio que me afastar da TV, já também por algumas questões em relação à minha saúde mental e essa exposição. Sim. A mulher é muito maltratada no meio do futebol. Sim. Em relação a comentários. Você tem um cara do seu lado que às vezes não sabe nem falar de futebol, mas o que ele fala é válido, o que você fala não é válido. E isso foi me fazendo muito mal, assim. A ESPN foi muito bacana comigo. Entendeu o momento, me deu um tempo pra pensar. Eu fui muito bem tratada pelo Arnaldo. O Arnaldo é um cara fantástico, que me deu todo o suporte. Só de lembrar eu já fico... Ai, meu Deus. Emocionada. Mas é isso, assim, ali existia uma questão de saúde, mas também existia a minha saúde mental em relação a toda essa pressão da mulher dentro do futebol, que é uma coisa insuportável. Se as pessoas soubessem, né, as mensagens que mandam, a forma como... E acho que também não são nem só as mensagens, eu acho que essa exposição é muito ruim, porque você é muito agredida e você passa, pelo menos eu, assim, passei a duvidar se eu realmente poderia estar ali ou não, se eu tinha capacidade de estar ali ou não, apesar de ter estudado muito, o futebol é minha grande paixão. Eu não tenho tido tanto tempo para estudar, mas eu sempre estudei muito, que eu gosto. E colocar essas questões em dúvida, enfim, sua saúde mental vai pro lixo. E as questões ali também. Porque é um mundo ambiente, dominado pelo homem. É um ambiente muito opressor, né? É isso. Hostil. E enfim, e aí eu resolvi sair... Pude ficar com a minha tia o tempo inteiro, até depois de um tempo também ela veio falecer. E depois disso eu não consegui mais... voltar pra isso, assim? Eu recebi convites, algumas sondagens, mas eu não me sentia bem fazendo para estar ali. E a escola hoje é um aprendizado muito grande, é um desafio diário você trabalhar com criança, com adolescente. É uma coisa que o tempo inteiro eu tenho que estar ali estudando, eu tenho que estar aprendendo, eu vejo as gerações passarem com coisas, manias diferentes, enfim. Então eu resolvi focar só na escola. E uma oportunidade ou outra que aparece dentro do futebol, eu vou, porque não tem jeito. O meu sonho era... essa aqui. É isso, vocês. O meu sonho era ser jogadora de futebol e ser comentarista de futebol. Mas sem saúde mental não dá. Comprar a nossa TV, nossa antena. A gente vai comprar uma antena. Você vai ser contratada. Vocês são muito chiques. Se você quiser, né? Claro. Lá não vai ter ataque. Não tem. Lá só a mulher vai assistir, brincadeira. O nosso ataque vai ser outro. Ataque de riso, ataque de muitas outras coisas. Por isso, só pra encerrar esse assunto, por isso que hoje, assim, a Rê tá aqui, que tá exposta o tempo inteiro, e por isso que hoje eu admiro muito vocês que trabalham na mídia, que falam de futebol diariamente, que debatem várias coisas e combatem vários assuntos que são extremamente importantes para a mulher dentro do nosso país, porque o que vocês passam não é fácil. Então eu admiro muito, e vocês deveriam ser muito, muito, muito respeitadas por isso. E graças a Deus hoje vocês estão lá para outras mulheres também poderem ver que elas podem ser assim. Ai, isso é viva as comentaristas brasileiras! Estamos lá porque mulheres como vocês muito estiveram lá. Mostraram que esse campo aqui belíssimo. Esse aqui é nosso, Renata. Pode muito ser nosso bonito. Eu gostei disso daqui. Chiquérrimo. Tinha que ter uns botõezinhos pra gente. Vamos providenciar. Mas gente, agora a gente vai providenciar. Calma aí, o papo tá bom, tá tudo ótimo aqui, mas chegou a hora, uma pausa. Ai, vamos. Pra um cafezinho. Todo mundo aqui toma café? Sim, senhora. Vocês graças a Deus podem. Porque quem não toma café tem que desconfiar. E quem não chora cortando cebola também. Você fica de olho. Jornalista que não toma café, minha amiga?
como chegou até aqui. Exato, exatamente. Então vamos pedir aqui pra... Ajuda a Letícia Let's. trazer o nosso cafezinho. Pra gente, pras nossas convidadas, que a gente vai ter que fazer uma pausa aqui. Chegaram nossos cafezinhos. Chegaram os nossos cafezinhos. Ai, que coisa boa. Deus, quase caiu Muita no livro da... emoção. Imagina, mancha o livro da Juliana. Exato. Obrigada, Obrigada, Letícia. Chegou a hora do café, Exato. gente. Deixa eu dar um golinhozinho aqui no meu café, nessa Ai, também vou xícara dar. maravilhosa. Nossa, que chique isso, hein, gente? A gente tá... A gente é patroa, né? chiquérrima. A gente aqui tá patroa E demais. aqui, ó, patronagem. minha amiga Nina, é uma alegria eu poder tomar esse cafezinho sem problema nenhum, Ai, sem minha amiga. sensibilidade nos dentes, porque desde que eu comecei a tratar com Sensodine, eu posso tomar meu cafezinho quente, tranquila, sem sofrimento, é uma grande alegria. Amiga, digo mesmo, estou de acordo, porque Sensodine é o tratamento certo para a sensibilidade dos nossos dentinhos, mas olha, é importante você sempre falar com um dentista. Profissional, né? Os Pedir- melhores do ramo. Exato, a indicação correta, mas ó, na paz, não tá Isso. indo? Vocês estão gostando do Vocês cafezinho, estão na paz gente? aí? Uma delícia. Show o cafezinho. Isso aqui, ó, no plantão da redação, minha amiga. Uma máquina de café é pouco. Também é famoso na sala dos professores, né? Ah, A sala dos professores. Que isso? Sala dos professores eu é fazia bom, hein? isso quando eu era criança. Eu entrava na sala Total. dos professores pra tomar um café. Menina, Total. que Mas precoce. é assim, tomava, eu gostava de você. Mas é isso, quando eu vou beijar meu namorado, ele fala, você tá com bafo de professora. Quer café. É Isso, ele pegava professor? Toda professora, você sente o Corta cheiro. essa parte aqui que não Você tá. sente o cheiro de café na professora. É impressionante. Mas- Ela bebe e vai dar. A Letícia colocou o açucrinho aí pra você? Não colocou mais Tá bom, então tá bom. Ah, É assim que se começa, você vai conseguir. isso. Vamos continuar então? Que a Vamos gente pra tem reta pouco final tempo. Vamos. do nosso papo, porque a Juliana tá entregando tudo. Perfeita. A gente nem conseguiu perguntar porque era papo, mas Mas a gente gosta assim quando o negócio flui. ela tem preparo, né? Ela trabalhou na Tantas TV. vezes a gente entrevistou ela também, que ela já sabe o que É. vai perguntar. Ela já veio com as respostas prontas. Ô, Ju, vamos falar de momento atual, de uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, que tá todo mundo empolgado, que é Copa do Mundo, né? Vamos falar com quem jogou a Copa do Mundo, agora como espectadora. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que tá a expectativa, né? Dá aí um panorama de como que você enxerga a seleção nessa Copa. Primeira vez que o Brasil vai ter uma mulher numa No Copa, comando. no comando, Sim. numa Copa do Mundo, também é um marco aí para Uma as mulheres. comissão técnica muito diversa em termos de mulheres Gênero. e homens, né? Isso. Ainda não tem a diversidade de raça que é necessária também. Acho que ainda falta muito pessoas negras ocupando esses espaços Sim. nas comissões técnicas. Mas se a gente olhar para a comissão técnica de 2019 e para essa comissão técnica, Ah. a diferença, porque em 2019 só tinha uma mulher, que era pela regra da FIFA, né? Que precisava ter uma médica. mulher. A cota. A cota. Não, era a Bia Vaz, a auxiliar. que era pelo menos já auxiliar era a dela. Bia Vaz que tinha um cargo de treino, porque geralmente é a Isso, né? médica. Exato. Nada contra a médica. A psicóloga. Que é necessário, É, mas exato. é uma profissão mais fácil para as mulheres, né? Mais feminina, vamos dizer Não, assim, e assim, né? não faz parte da parte de campo, né? De Isso, estratégica, de analítica e comando, tal. é isso. Então eu queria que você falasse um panorama do que você acha que vai acontecer aí. Vai ter goleada, aqueles papos, Ah, sabe? sempre tem. A 32 goleada. seleções. Aqueles comentários clichês. Você acha que os Estados Unidos vai ser campeão de novo? Você acha que a gente vai ouvir que tem que diminuir o Expectativa gol? geral. O que você acha que vai acontecer? Assim, ó, eu acho que muito legal, 32 seleções. Acho que as pessoas que vão acompanhar a Copa talvez tenham que ter É jogo, hein? pouco de paciência, porque algumas seleções novas que ainda não tem tanta estrutura, as Isso. pessoas precisam entender que o futebol foi proibido não só no nosso país, em vários outros países. A mulher tem um atraso no desenvolvimento do futebol, isso precisa ficar claro, porque senão as pessoas criticam sem saber a história. Isso, perfeito. E isso é muito ruim. Tô muito curiosa, assim, acho que a Copa de 2019, acho que a gente teve um ganho gigantesco em termos físicos e em termos táticos. Em termos de desenvolvimento de jogo, de estratégia. Isso me atrai muito na Copa. Então, assim, em 2019 a gente teve a questão da utilização da goleira, muitas seleções se utilizando da goleira. A gente vem aí num momento em que muitos times têm utilizado saída de 3. Eu ainda, enfim, como não trabalho muito mais com isso, talvez faça a Copa e começo a estudar em junho. Mas assim, como é que essas seleções taticamente
vão pensar essa Copa do Mundo, né? Quais são as novidades? É isso que me atrai pensar nessa Copa, que eu acho que a gente vai ter muita coisa boa. Outra coisa que eu acho que com o desenvolvimento de várias ligas, a gente tem as grandes seleções que sempre vão estar ali, mas assim, a gente tem muita gente correndo por fora. E isso acho que é muito legal. E numa Copa do Mundo, a Copa de 2019 acho que deixou muito claro isso, que os favoritos são favoritos mesmo, mas hoje a gente tem muito mais gente brigando. Os jogos já não são mais tão fáceis. Você já tem ali um grau de complexidade maior. Então, acho que os Estados Unidos é favorito, independente do que apresente no ciclo. Mesmo capenga Estados aí, Unidos Até porque, né, sempre assim. é sempre favorito. É isso, acho que é sempre assim. E eu acho que são... Ela é contra Yankees. Não, gente, se eu for pra mais uma Copa pra ver... Eu espero que não, mas elas são favoritas. São. Não tem jeito. Estão no hall das favoritas. das favoritas. Também acho. Sim, né? É que nem o Brasil masculino. Toda Copa Toda do Copa mundo a gente vai ganhar. isso. Não, toda Ah, Copa na é cabeça- favorita do brasileiro. toda mas, Copa. Essa aqui, ó. Mas o mundo... Toda a brasileira, Copa, a brasileira. o Hexa. Agora é o Hexa. Essa Agora, aqui, nunca vi. É um crime ser brasileira? Não, mas do jeito que você é... deve ser- Deixa a Juliana responder. Tá bom. a seleção do momento, que é a Inglaterra, é outra favorita. Enfim, e acho que tem muita gente correndo por fora. Fala uma aí, por Fico fora. muito curiosa para saber da França. Com todos os problemas que elas vinham tendo, assume um cara que foi muito bem na Copa masculina, Mas que nunca trabalhou no futebol feminino. nunca trabalhou que no futebol feminino, mas assim, o René Simões nunca tinha trabalhado no futebol feminino. Não, claro, mas é que eu acho que é um contexto um pouco diferente. Não, eu acho que foi uma escolha interessante, assim, uma escolha interessante. Vamos ver o Agora- resultado. Eu não sei, porque eu acho que é um universo Não dá pra muito saber distinto. ainda. Agora- Em pouco tempo hábil, assim, sabe? É, agora isso é uma coisa interessante, porque os nossos últimos técnicos não foram técnicos que trabalharam realmente dentro do país das equipes femininas. Mas enfim, fico muito curiosa para saber, porque eu acho que a França tem um time de muita qualidade, e aí se ele conseguir ter uma gestão de grupo, e se realmente for bom, acho que a França vem para dar a E surpreendida. acho que vai passar em segundo, porque o Brasil vai ganhar da França. Meu A Deus. Espanha, a brasileira Meu otimista Deus. incurável. Meu Deus. Espanha, fico curiosa assim, Espanha, Itália, E a Japão. Alemanha, hein? Que nós ganhamos aí Alemanha. ultimamente. Será? Eu acho que, essas seleções em Copa, as coisas mudam. A Alemanha não vem jogando muito bem, acho que faz tempo. Não desmerecendo a vitória da seleção brasileira, Claro. que foi surpreendente. Mesmo a nossa seleção. Eu acho Eu que ia não perguntar vinha. dela. O que você Vamos tem a dizer vamos falar sobre da a seleção seleção, brasileira? Olha, O que você gente, acha? eu confesso que assim, era Pia. Quando a Pia assumiu, eu fiz questão de ir no torneio internacional para assistir campo aberto, para poder ver Lá o no jogo. Pacaembu, né? Acho que a seleção teve muito ganho. Eu acho que naquele torneio ela deixou uma impressão maravilhosa. Então, Jogamos contra o Chile. mudança. Enfim. Usando a goleira pra jogar. Eu tô eliminando, assim, o adversário. Pouco em pouco. Não, só tô importa o trazendo o adversário. contexto. Eu tô Calma. pensando nas ideias dela, Sim. né? Então, a questão da estrutura defensiva, questão de posicionamento de corpo, a questão das triangulações que se fazia para saída de bola, como chegava na frente. Me deixou uma ótima impressão. Ao longo do processo, a gente precisa olhar para os trabalhos da Pia e entender que na Suécia era um futebol de um jeito de jogar rápido, nos Estados Unidos tinha uma imposição física muito grande com bola aérea, e no Brasil, que a gente tem tanta qualidade e que a gente espera, pelo menos eu, um futebol de toque de bola, de cadência, de rodagem, de procurar espaço, como a gente vê em alguns clubes do país, né, de mulheres. Eu acho que é completamente diferente. É uma seleção que pensa muito rápido, que quer chegar rápido ao gol, que muitas vezes acelera algum processo, que muitas vezes tem pouco apoio para chegar ao gol. Agora, isso é a Pia. Eu não sei se dava para esperar mais da Pia em relação à estrutura ofensiva, que é muito que se fala. Eu não sei se daria para esperar mais. No lance de rápido, por exemplo, é uma coisa que às vezes eu fico pensando se é algo que a Pia tem pedido ou que as jogadoras têm executado. Porque em todas as coletivas ela fala muito sobre jogar, escolher o momento certo de acelerar a jogada
e o momento de tocar a bola. E acho que, inclusive, o jogo que o Brasil melhor controlou foi contra a Alemanha, porque justamente soube os momentos de ir construindo as jogadas. Assim, entendo o que você está falando, acho que tem características sim, mas eu acho que a questão tática do Brasil, que é o que eu acho que mais evoluiu, esse negócio de você falou, posicionamento. Por exemplo, quando você joga com uma linha alta, você tem que saber, quando a bola está descoberta, o que o seu corpo faz. E esse tipo de coisa a gente tem que lembrar que o Brasil não tem formação de base. Ela começa a ter agora. Sim. Quando que você aprendeu sobre isso? Quando você era jogadora? Não, eu acho que Em algum momento você, tipo assim, sabe? Porque você não... Os jogadores do Brasil não tinham formação. Então eu acho que a gente ainda... A gente demora muito para evoluir taticamente, também pela questão de que muitas jogadoras, a maioria da seleção brasileira, não tiveram base, ou tiveram uma base muito tardia. E acho que estão tendo, assim, eu acho que se a gente pegar Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, é muito rico, taticamente. Sim, você pegar alguns clubes, assim, acho que tem um desenvolvimento ali tático de ideias muito bacana. Dentro da seleção, assim, tirando que ela tem pouco tempo de trabalho, isso e aquilo, se você pegar a Caroline vindo pro meio, não dá pra você ter cadência com a Caroline jogando no meio. A Caroline jogando no meio, ela vai ter um pulmão ali de fazendo defesa, ataque rápido e pegando, acelerando. Então, assim, pra mim é um time que pensa em jogar assim. Talvez a Pia, e assim, é uma ideia que eu tenho de alguns jogos que eu assisto da seleção, não trabalho mais com isso freneticamente. Mas pode opinar. Mas acho que às vezes falta acreditar um pouquinho mais no que ela tem na mão, sabe? Agora, também gosto, porque a gente também não via isso no trabalho anterior, foi jogar contra a Inglaterra, pensou em jogar de um jeito no primeiro tempo, e aquilo dali é tudo estratégia. Colocou linha de 5, porque é um time muito forte, não sei o que lá. No segundo tempo mudou o jeito de jogar, pressionou lá em cima, viu que também pode, né? E contra a Alemanha muda. Então, eu acho que às vezes também é falar, a gente pode também. A gente tem uma seleção boa, né? Apesar das dificuldades que ela teve de mostrar esse encontrar. repertório tático dela, né? Entrou Sim. assim, agora só assim, e Variações. todo mundo entendeu o que ela precisava. Isso é muito bom, realmente. Variações, precisa ter. Agora, só fico assim, na lista final, queria muito, 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 muito ver a Aline Gomes, Boa. que eu acho que foi uma menina que chegou na seleção, né? e E parece que bom que já levaram ok, tá ela. tudo ótimo. E é isso, anos assim, não é pra ser Teve titular. base, É isso. Copa do Mundo, Sub-17, Sub-20. Não é pra ser ganha titular, experiência. mas é pra estar ali no banco, sim, um também jogo ou acho. outro é pra entrar, quando der, entra. E acho que é uma menina que dá pra ajudar muito mais do que isso. E com todas as dificuldades que ela teve do lado direito, e que tem também do lado esquerdo, porque ela só tem ali a Tamires, Sim. né? Ela Sim. convocou, se eu não me engano, muitas meninas, mas só Sim. ficou ali a Tamires e agora a Yasmin. Mas pro lado direito, a Antônia, sem dúvida nenhuma, acabou. tem que ser a Sim. titular absoluta, mas eu levaria a Bruninha, Sim. Também. Eu também. sabe? Outra menina também da base, eu acho que a base agora vem numa estrutura, entre aspas, boa, talvez elas tenham mais desenvolvimento nos clubes do que realmente dentro da seleção brasileira, porque não se apresenta, porque não joga, porque não isso, não aquilo, mas assim, uma menina que também quando veio pra principal, impressionante o que Não essas sentiu, duas né? meninas Sim. jogaram. É. E a Lauren também. Nossa, e Perfeito. eu Lauren aposto e muito na Rafa, Lauren também. querendo muito ver Lauren e Rafa pra Copa, Queremos porque é todas. outra menina muito boa de bola também. Gente, a gente já fez o que a gente faz sempre, que é passar do horário. É tradição nossa. Sim. Então a gente tem que encerrar. Ju, eu queria que você apresentasse os livros que você trouxe aí. Conta o que eles falam. Isso. Rapidinho. Você tem 30 primeiro- segundos. Brincadeira. Tá de sacanagem. Primeiro, assim, dizer que a parceria com a professora Silvana Gellner foi muito que fala sobre rica. o nome dela, perdão. Amiga, é difícil. É Guelner. Gellner. Gellner. Silvana Guelner, Gellner. meu Ela não Deus, gosta não de tem chamar ela de problema. professora. Eu vejo ela e falo, professora. A Sil é uma Mostra o livro pra humildade. câmera. Mostra o livro, pessoa. fala de novo o nome Então, dela de novo. Silvana Gellner, uma parceria Amamos. e uma amiga que a vida me deu, que tem me ajudado muito em vários processos dentro do futebol. E desde o nosso encontro, a gente fala muito do futebol de mulheres, muito, muito, muito. Fica a dica, futebol de mulheres e não futebol feminino, porque a gente Ó. não fala da mulher de uma Protagon- maneira única, ela Ah. tendo que ser só feminina, Feminina. mas sim a Ah, diversidade de sim. mulheres que Abre que numa possam página aí, existir. Ju, pra mostrar a foto das meninas. Mas aqui é esse livro ficou muito legal, porque tem Lindo. várias fotos. Olha Ai, isso. que belíssimo. Olha a tafa. Lindo. A tafinha, mas o que tem dentro aqui. Esse livro aqui é muito legal, que é o seguinte, é uma ficha técnica das 7 jogadoras
que disputaram o primeiro campeonato mundial e o primeiro campeonato dos Jogos Olímpicos. Então é a Tafinha, a Roseli, a Pretinha, a Meg, a Marisa, a Fanta e a Elaine. Só jogadora. Essas 7 mulheres são as únicas que disputaram 91, primeiro campeonato, e 96. Aqui é uma ficha técnica dessas mulheres que retrata, faz o recorte desse período do início da vida delas até 96 apenas, conta a história delas até 96, e uma ficha técnica da modalidade, então de Jogos Olímpicos, Mundiais, Campeonatos Nacionais. Ela tá muito pesquisadora, meu Deus. E esse daqui é o xodozinho. Mostra aqui pra gente. Porque eu tô lendo, já tô no final. O livro surge de um convite que o Ludopédio faz para a professora Silvana, e ela me convida para escrever com ela, isso em 2020. E eu vou passar as férias de julho em Porto Alegre. Com ela. Entre um café ou outro, entre uma bergamota, lagarteando, pós-almoço, nós começamos com algumas discussões profundas de algumas coisas que eu vivi e enfim. E aí a gente resolveu tentar retratar. Esse livro chama As Pioneiras do Futebol Pedem Passagem, Conhecer para Reconhecer. Ai, que lindo. Que é uma frase muito importante da professora Silvana, que não dá pra gente reconhecer se a gente não conhece. E onde o povo compra esses livros? Não está à venda. Eles são mais acadêmicos, né? A gente já teve alguma distribuição, tem link também, ele está em PDF, eu posso disponibilizar para vocês, para as pessoas acessarem. E esse livro aqui, ele retrata a história da modalidade através da história de 12 mulheres. Então, a gente vai falar de maternidade, a gente vai falar do machismo, de profissionalização, a gente vai falar de uma série de coisas... Perfeito. Que é muito legal. A gente passa o link que a gente coloca na descrição. Coloca Xodozinho. Esse é Xodozinho. E são histórias bem desconhecidas. Acho que isso que é o legal, né? Resgatou histórias de mulheres. Porque a gente fala de Cici, a Márcia Tafari. Mas esse tem nomes assim. Muito legais. Muito legal. Maravilhoso. Muito legal. Abriu na Meg. A Meg é bem conhecida. Vou colocar. Acho que a Cat é a primeira. A primeira que é desse jogo que você mencionou. Né? A Cat. Aqui, ó. Atacante que comeu a grama do Olímpico. É isso, ela participou do primeiro jogo que pode ter sido oficial do país, pela Federação Gaúcha, que recebeu o convite para estar na seleção brasileira, mas não conseguiu realizar o sonho por causa da família. A história é legal. Pois muito que bem, vocês leiam o livro, porque ler é importante, isso faz de mais leitura. Nina, a gente tem um presente pra Ju, certo? Opa! Ai, você tá muito mimada. Eu gosto de presente. Cuidado pra não quebrar nada e não cair Vou nada. derrubar ninguém. É um presente de Sensodine, um kit pra você também tratar os seus dentinhos, também ganhou uma caneca. Agradeço, deixa eu ver aqui a caneca. Isso, essa caneca. Essa, exatamente. Tinha água aqui mesmo, viu? Tinha, pode falar que é mensagem aqui. Eu pensei que teria outra coisa, mas... É só pedir, que você não pede, calma. Só queria dizer que empresa que luta por equidade, agora em casa só Sensodine. Gente, não foi combinado isso, tá? Ela tá falando de coração isso aí. Exato. Tá. A gente tem que apoiar quem apoia a gente. É óbvio, claro. Ju, a gente queria muito agradecer sua presença aqui. Pra gente foi muito simbólico trazer a nossa primeira convidada da história do nosso podcast e a gente, com o Sensodine, ter a oportunidade de voltar a fazer o podcast que a gente tanto ama. As pessoas, todo mundo fala, né? A gente quer ouvir o podcast. A gente faz, tá? Mas não é mais... A gente tá no inconsciente coletivo do podcast. E dizer que você é muito importante pra gente. Pro futebol nem se fala, né? Mas pra gente, assim, porque a gente aprendeu a fazer futebol feminino, porque infelizmente a gente não foi, a gente não teve acesso, né? A ver você jogar, infelizmente. Mas vocês, as pioneiras, ensinaram muito sobre a modalidade e nos ensinam todo dia. Então, obrigada. E a gente volta, né, minhas amigas? Muito obrigada, Ju. A gente volta, é só o primeiro. Obrigada, Sensodine. E vamos que vamos. Obrigada, Ju, você é perfeita, maravilhosa. Estamos de volta em grande estilo. Eu agradeço, parabéns pra vocês. Obrigada. Então, até a próxima, pessoal. A gente volta. Beijo. Beijos.